A história de Esther revela como Deus age nos bastidores, transformando circunstâncias adversas em livramento e honra. Uma trama de reviravoltas, ousadia e providência divina, dividida em 3 partes envolventes. Parte 1. Contexto e ascensão de Esther. Nos dias do rei Assuero, também conhecido como Xerxes, que reinava do vasto império da Pérsia, estendendo-se da Índia até a Etiópia, havia uma grande riqueza e poder. No 3º ano de seu reinado, ele organizou um magnífico banquete para os nobres e oficiais de suas 127 províncias. Durante esse evento luxuoso, exibiu sua glória real e esplendor por muitos dias. Ao final da celebração, o rei deu um banquete de 7 dias para todos os habitantes da cidadela de Suzã, desde o mais rico até o mais pobre. Enquanto isso, a rainha Vasti também organizou um banquete separado para as mulheres no Palácio Real. Num momento de embriaguez e vaidade, o rei ordenou que Vasti se apresentasse diante de todos com sua coroa para mostrar sua beleza. Vasti recusou. A recusa de Vasti enfureceu o rei, e os conselheiros viram nisso um mau exemplo para as mulheres do reino. Assim, ela foi deposta como rainha e se emitiu um decreto real de que cada homem deveria ser o senhor de sua casa. Depois disso, o rei ficou abatido e seus conselheiros sugeriram buscar moças belas para encontrar uma nova rainha. Entre as moças escolhidas estava Hadassa, chamada Esther, uma jovem judia órfã criada por seu primo Mardoqueu. Esther era bela em aparência e formosura. Mardoqueu a aconselhou a não revelar sua origem judaica. Ela foi levada ao harém real e encontrou graça aos olhos de todos. Recebeu cuidados especiais e foi favorecida por Hegai, o responsável pelas mulheres. Depois de um período de preparação de 12 meses, Esther foi levada ao rei. Xerxes a amou mais que todas as outras e a coroou como rainha, colocando a coroa real sobre sua cabeça. Em sua honra, o rei deu um grande banquete e decretou feriado nas províncias. Durante esse tempo, Mardoqueu estava sempre atento a Esther, e certa vez descobriu um plano de 2 eunucos que queriam assassinar o rei. Mardoqueu contou a Esther, que relatou ao rei em nome dele. O caso foi investigado, confirmado e registrado no livro das Crônicas do Reino. Parte 2. Crise e coragem de Esther. Algum tempo depois, o rei promoveu Hamã, um amalequita, acima de todos os príncipes. O rei ordenou que todos se curvassem diante dele, mas Mardoqueu se recusava, pois era judeu e não adorava homens. Isso enfureceu Hamã, que ao descobrir a origem de Mardoqueu, planejou não apenas destruí-lo, mas exterminar todo o povo judeu no império. Amã convenceu o rei a emitir um decreto que permitia o extermínio dos judeus em todas as províncias, sob a justificativa de que eram um povo disperso com leis próprias e que não obedeciam ao rei. O rei confiou em Amã, entregou-lhe o anel real e aprovou o decreto. Cartas foram enviadas a todas as províncias com a ordem de destruir, matar e aniquilar todos os judeus jovens e velhos, mulheres e crianças em um só dia. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e cinzas e saiu pela cidade chorando amargamente. Outros judeus fizeram o mesmo em todo o império. Esther soube da aflição de Mardoqueu e enviou roupas para ele, mas ele recusou. Então, ela mandou um servo, Ataque, para descobrir o que estava acontecendo. Mardoqueu explicou o decreto e pediu que Esther intercedesse junto ao rei. Ela hesitou, pois ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado, sob pena de morte. Mardoqueu respondeu com palavras decisivas. Não pense que você escapará porque está no palácio. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou à realeza. Esther então respondeu com coragem. Pediu que Mardoqueu e todos os judeus jejuassem por ela durante 3 dias. Ela também jejuaria com suas servas. Então irei ter com o rei, mesmo que seja contra a lei. Se perecer, pereci. No 3º dia, Esther se vestiu com suas vestes reais e entrou no pátio interior do palácio.
O rei, ao vê-la, estendeu-lhe o cetro de ouro. Ela se aproximou e tocou o cetro. O rei perguntou o que ela desejava, oferecendo-lhe até metade do reino. Esther pediu apenas que o rei e Haman comparecessem a um banquete que ela preparara. O rei aceitou e levou Haman. Durante o banquete, o rei novamente perguntou qual era o pedido de Esther. Ela convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte. Haman saiu do primeiro banquete alegre, mas ao ver Mardoqueu que não se curvava, se encheu de ira. Em casa, aconselhado por sua esposa e amigos, mandou construir uma forca de 25 metros para enforcar Mardoqueu. Parte 3. Vitória e celebração dos judeus. Naquela noite, o rei não conseguia dormir. Mandou que lhe trouxessem o livro das crônicas, e nele encontrou o relato do atentado frustrado contra sua vida, revelado por Mardoqueu. Ele perguntou que honra havia sido feita a Mardoqueu, e soube que nada havia sido feito. No dia seguinte, Amã chegou ao palácio para pedir a execução de Mardoqueu. Antes que falasse, o rei perguntou o que deveria ser feito ao homem que o rei deseja honrar. Pensando que se tratava dele mesmo, Amã sugeriu que o homem fosse vestido com trajes reais, colocado em um cavalo do rei e conduzido por alguém importante pelas ruas, proclamando a honra do rei. O rei então ordenou: faça isso com Mardoqueu, o judeu. Humilhado, Amã obedeceu. Voltou para casa cabisbaixo. Logo em seguida foi chamado ao segundo banquete de Esther. Durante o segundo banquete, o rei novamente perguntou a Esther qual era o seu pedido. Ela respondeu: se achei favor aos olhos do rei, peço que me conceda a vida e a vida do meu povo. Fomos vendidos para sermos destruídos. O rei perguntou quem havia feito tal coisa e Esther respondeu: esse inimigo é Amã. O rei ficou furioso. Saiu do salão e voltou a encontrar Amã suplicando a Esther. Pensando que ele queria violentar a rainha, o rei ordenou sua morte. Um servo informou sobre a forca que Amã preparara para Mardoqueu. O rei ordenou que Amã fosse enforcado nela. O anel real foi então entregue a Mardoqueu, e Esther o colocou sobre os negócios da casa de Amã. Esther implorou ao rei que revogasse o decreto contra os judeus. O rei não podia revogar uma lei persa, mas permitiu que Mardoqueu e Esther escrevessem um novo decreto em nome do rei. O novo decreto autorizava os judeus a se defenderem e revidarem seus inimigos. Esse decreto foi enviado rapidamente a todas as províncias. Os judeus se alegraram e muitos no império passaram a temê-los. No dia marcado, os judeus se defenderam e triunfaram sobre seus inimigos. Mardoqueu foi exaltado no palácio, tornando-se o segundo em autoridade após o rei. Ele instituiu a festa de Purim para lembrar a grande libertação do povo judeu. Esther permaneceu como rainha influente e Mardoqueu como homem de fé, justiça e liderança. A história de Esther nos mostra como a coragem, fé e posicionamento podem mudar o destino de uma nação inteira. Deus usou uma mulher órfã e simples para trazer salvação ao seu povo no tempo certo, no lugar certo.